Gálatas, capítulo 2, versículos do 1 ao 10. Nós vamos fazer leitura nessa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor, confiando que o seu Espírito há de aplicar a sua palavra em nós. Amém. Os irmãos, quando encontrarem, digam amém. 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 Aqui os irmãos encontraram. Maria, ainda tem os irmãos procurando. Amém. Depois do 2 Coríntios. Diz assim a palavra do Senhor. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação, e lhes expus o evangelho que pregam dos gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não correram ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse em vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Bendito, louvado é o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, ele começou essa carta fazendo uma breve defesa, uma defesa prévia do evangelho que ele pregava, do conteúdo do seu evangelho, como os irmãos já expuseram para vocês. Eu assisti as duas primeiras mensagens. Eu não sei se isso foi bom, se foi ruim, se me ajudou, se colocou mais pressão, mas tudo bem, irmãos. Vamos adiante. Ele fez essa primeira defesa prévia, tanto do seu evangelho quanto do seu apostolado. Fez essa defesa sobre a origem do seu apostolado. Como os irmãos já ouviram, ele era acusado de não ser um apóstolo e de não pregar o evangelho de maneira completa. Mas, nessa defesa, ele ressaltou que o seu evangelho não era de origem humana em nenhum aspecto. E em nenhuma forma havia origem humana no seu apostolado. Consequentemente, também não no evangelho igual ele pregava. E que o seu chamado era tão divino quanto o dos outros apóstolos. O Novo Testamento, irmãos, mais especificamente Atos dos Apóstolos, registra 5 viagens de Paulo até Jerusalém. Estas viagens estão registradas em Atos 9, 26, em Atos 11, 29, em Atos 15, que é considerado o concílio de Jerusalém, o primeiro concílio da igreja, Atos 18, 22 e Atos 21, 17. Nesse capítulo 2 de Gálatas, nós vamos ver a segunda viagem missionária de Paulo. Como os irmãos ouviram na primeira mensagem, há uma certa controvérsia qual teria sido essa viagem. Mas o consenso mais comum é que é a segunda. E lendo Atos dos Apóstolos, realmente fica mais coerente que seja a segunda. Mas o mais importante é que ela aconteceu antes do concílio de Atos 15. O que é o concílio, irmãos? O concílio foi a reunião dos líderes da igreja que aconteceu em Jerusalém. Eles foram especificamente convocados para tratar justamente da questão dos gentios. Porque os judaizantes eram uma gente chata, uma gente religiosa, uma gente enjoada, que queria a todo pano transformar os cristãos em judeus antes de serem cristãos. Ou seja, eles queriam abrir mais uma seita judaica, né? Entre fariseus, saduceus e outras mais lá, eles queriam colocar ali os cristãos também
e aí eles iam ficar fazendo aquelas teses que eles já faziam na época de Jesus com o nome de Cristo. Então, há um consenso comum que ela é antes do concílio de Atos 15, porque ao final do concílio foram escritas cartas às igrejas recomendando que os gentios não fossem circuncidados. Olha, irmão, se eu recebo uma carta da liderança da igreja dizendo isso, eu não me preocuparia tão profundamente como o apóstolo Paulo se preocupou em Gálatas, com minúcias para explicá-las. Ele explicaria como ele fez, ele faria a defesa que ele fez e ele apresentaria o documento dos apóstolos. Olha, os apóstolos reconheceram o nosso evangelho e eles dizem que vocês não têm que se circuncidar. Era mais fácil, era mais rápido, mais objetivo e calaria mais facilmente a boca dos judaizantes. Então, por isso que a maioria acredita que esta é a segunda, é o relato. Gálatas 2 não é a viagem, é o relato da viagem, né? Gálatas 2, 1 a 10, é o relato dessa segunda viagem e que ela aconteceu antes do concílio. Então, Paulo segue nesse capítulo com as suas considerações sobre o seu apostolado e sobre o evangelho que ele pregava e a reação dos líderes de Jerusalém quando ele foi até lá expor a eles qual era o evangelho e qual era o resultado do evangelho que ele pregava entre eles. Essa descrição, então, dessa viagem, ela relata para nós esse diálogo que ele teve lá de maneira resumida. Tá, irmãos? Em primeiro lugar, que nós podemos compreender e ver nesse texto é que Deus age de maneira sobrenatural na sua igreja e para o bem da sua igreja. Quando nós olhamos para o texto, para o relato que o apóstolo Paulo faz, nós percebemos isso no verso 1 e no verso 2. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Paulo sobe a Jerusalém em obediência a uma revelação, a um ato sobrenatural do Espírito Santo. Paulo pode estar se referindo à revelação do profeta Ágapo, que está no final de Atos 11, quando ele fala sobre uma grande fome, e é isso que nós cremos, que esta é a segunda viagem. Quando o profeta Ágapo, ele diz, por revelação, que vai haver uma grande fome na terra, e os irmãos de Antioquia recolhem uma oferta para Jerusalém, e o apóstolo Paulo sobe com Barnabé, ou seja, ele sai do meio dos gentios com Barnabé e vai até Jerusalém. Pode ter sido essa revelação, pode ter sido a revelação de um outro profeta, ou pode ter sido uma revelação particular. Eu, de especial pensamento meu, objetivo, creio que foi uma revelação particular ao apóstolo Paulo. Tá? E quando ele diz, subi a Jerusalém em obediência a uma revelação. O apóstolo Paulo, ele foi para lá para se encontrar com esses líderes judeus, para se encontrar com os líderes da igreja de Jerusalém, Pedro, Tiago, irmão do Senhor, não Tiago apóstolo já estava morto, e João, que como nós lemos no texto, eram reputados como colunas. Apesar de que Tiago, irmão do Senhor, não era apóstolo, ele era o líder da igreja de Jerusalém, mas ele não era apóstolo. Mas ele era tão respeitado quanto, porque ele poderia ter sido apóstolo, porque ele cumpria os requisitos. Ele tinha estado com o Senhor, ele tinha visto o Senhor na cruz, ele tinha visto a ressurreição, ele só faltou ser chamado apóstolo pelo Senhor, né? Só faltou o essencial, receber a vocação de Jesus. Mas mesmo assim ele era um homem proeminente na igreja, ele era o líder. Deus, quando age de maneira sobrenatural aqui nesse texto, revelando a Paulo, Paulo não tem intento, irmãos, de subir a Jerusalém para se defender. Paulo não tem um intento, ele não está preocupado com o que estão pensando dele em Jerusalém, ou até mesmo do Evangelho. De certa maneira ele não está preocupado. Mas Deus queria que a sua igreja, naquele momento, fosse unida. O Senhor precisava, no sentido de o Senhor queria, não de ter necessidade, que a sua igreja tivesse o mesmo pensamento a respeito do Evangelho, para que a igreja pudesse proclamar o Evangelho de maneira eficaz, para que o Evangelho não ficasse circunscrito
como uma religião judaica e sendo pregado como os judeus faziam. O que os judeus faziam? Os judeus abriam sinagogas em todos os cantos, colocavam lá a sinagoga para os judeus daquelas terras, e de vez em quando eles faziam um prosélito, que era um grego, um gentil que se tornava judeu. Aí eles colocavam toda a lei, todo o tacanho da lei em cima daquele prosélito e faziam dele um judeu. Deus age soberanamente nesse caso, dando a Paulo uma revelação e dizendo para Paulo subir a Jerusalém. E porque nós vemos aqui que Paulo diz assim: subi em obediência a uma revelação e lhes expus o Evangelho. Então, a revelação que Paulo recebeu foi para subir e expor aos líderes da igreja em Jerusalém e a toda a igreja em Jerusalém qual era o Evangelho que ele pregava. Paulo foi, e o Senhor com isso estava procurando a unidade da igreja, a unidade em torno da mensagem do Evangelho. Muitas vezes quando nós falamos em unidade, irmãos, nós colocamos em nossa cabeça uma ideia de subordinação ou de institucionalização. Sermos todos da mesma instituição. Isso não é unidade. Isso não é unidade, isso é outra coisa. Unidade é quando nós estamos unidos pelo Espírito de Deus no mesmo pensamento, alicerçados no mesmo Evangelho. Por isso que nós chamamos irmãos de outras denominações de irmãos. Quando eles estão baseados no Evangelho de Jesus, eles são nossos irmãos. E nós somos os irmãos deles. Por quê? Porque a essência do Evangelho é a mesma. Nós pregamos a Cristo crucificado, ressuscitado, e nós pregamos que todo homem e mulher chega à salvação exclusivamente por sua fé em Jesus. Amém. Exclusivamente. Não há nada, nenhuma obra que o homem possa fazer para chegar à salvação da sua alma. Então, a unidade deve ser em torno da mensagem do Evangelho. A forma, a organização da igreja visível deve servir ao Evangelho e não se servir do Evangelho. As instituições, nós somos uma igreja local, vocês são uma igreja local aqui na Oscar Pereira. Eu não sei que bairro é esse, que bairro é esse? Que bairro é esse, irmãos? Medianeira. Então, aqui no bairro Medianeira existem igrejas locais, igrejas do Senhor Jesus. Vocês fazem parte de um dos grupos que está aqui para proclamar o Evangelho de Jesus e servir a Cristo. Essa organização deve servir, essa estrutura, vocês reunidos devem servir ao Evangelho e não o contrário. O Evangelho não está aqui para nos servir. Nós estamos aqui para servir ao Deus do Evangelho, ao Senhor do Evangelho, pelo Evangelho ao qual nós somos salvos. Paulo expõe à igreja de Jerusalém e aos de maior influência, aos líderes, a mensagem que pregava. E apesar de não ser da mínima importância, nós vimos nos versículos seguintes, vamos ver de novo, da mínima importância o que os homens pensavam, porque o apóstolo Paulo disse: a aparência de homem para Deus não vale nada. Ainda assim ele estava considerando que se em Jerusalém a mensagem do Evangelho pregada entre os gentios e o resultado da liberdade dessa mensagem não fosse compreendida pela igreja de Jerusalém, ele estava entendendo que isso seria correr em vão. Correr inutilmente. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, irmãos, o apóstolo Paulo era um homem bem prático. Ele era um homem sério, um homem de Deus. Tanto é que a maior parte do Novo Testamento foi escrito por ele. Mas, ele, apesar de ele compreender, de saber que ele não tinha nenhuma subordinação em relação à igreja de Jerusalém, aos apóstolos, ele tinha consciência de que eles eram servos do Senhor. Ele não ignorava o fato de que Jesus escolheu os 12. O que ele ia dizer agora? Simplesmente que eles não eram nada? Que a palavra deles não significava coisa alguma? Não. O apóstolo Paulo tinha em mente que aqueles homens precisavam compreender a obra de Deus que estava sendo realizada entre os gentios. Deus que tudo provê
não prevê apenas exclusivamente Deus que tudo provê, prepara o caminho para Paulo, sobrenaturalmente e soberanamente mais uma vez. Quando chega a Jerusalém, Paulo procura os de maior influência. Dá a entender no texto que parece que ele teve uma reunião primeiro com os líderes da igreja e depois ele pôde expor à igreja o conteúdo do evangelho que pregava e o resultado do evangelho que ele estava pregando, que era a salvação das vidas, né? Quando ele chega, ele tem encontro com Pedro, com Cefas, chamado de Cefas. E esse já está com o seu coração preparado para ouvir as verdades, para ouvir os relatos de Paulo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10 e capítulo 11, existe um relato da ida de Pedro até a casa de Cornélio, que era um gentil. É interessante, irmãos, que Pedro, ele estava orando, esperando alguém fazendo uma alimentação para ele, é isso que diz lá, ele sentiu fome, aí foram fazendo uma comidinha para Pedro. E ele está lá, e ele está orando num sótão, numa espécie de sacada, sei lá eu. E ele tem uma visão de um lençol que desce do céu, que se desenrola do céu. E nesse lençol estão todos os animais impuros da lei levítica, que os judeus eram proibidos de comer. Mas não de comercializar, né, irmãos? Os judeus não comiam porco, mas vendiam os porcos que tinham grandes criadores de porcos judeus, mas isso é outro assunto, né? Então, eles estavam ali, todos os animais, e Deus diz a eles assim, Deus diz a Pedro, mata e come. E ele, como um judeu bem praticante, ele diz, não, Senhor, longe de mim comer qualquer coisa impura. Pedro, aí o Senhor responde a ele, Pedro, não tornes impuro o que o Senhor santificou. E isso acontece por 3 vezes. E a Bíblia diz que enquanto Pedro estava pensando nisso, os homens de Cornélio chegaram para chamá-lo, porque Cornélio tinha tido uma visão de um anjo apareceu, Cornélio, vocês conhecem mais ou menos essa história, né, irmãos? Mas eu vou fazer todo o relato, isso está em Atos 10, 11, vocês podem ler depois, quando chegar em casa, é uma história muito linda, a maneira sobrenatural como Deus age, e Deus ainda age de maneira sobrenatural. Então um anjo aparece a Cornélio e diz, olha Cornélio, as tuas orações, as tuas esmolas têm chegado diante de Deus, manda homens a Jope buscar um homem chamado Pedro, que está na casa de Simão o curtidor. E ele faz isso. Quando Pedro está lá naquela cidade, ele termina de ter a visão e ele ainda está meditando, os homens batem na porta. É bem isso que acontece. É assim que o relato de Atos acontece. E aqueles homens dizem, olha, nós viemos aqui te buscar, nós estamos buscando Pedro, porque o nosso chefe mandou vir buscar Pedro. E ele vai. Bons, a lei mosaica, o que nós temos que entender é que hoje essas coisas elas estão distantes de nós. Então, às vezes nós nos perguntamos assim, por que Pedro não iria, né? Por que Pedro não iria? Porque Pedro era um judeu. E era extremamente proibido que judeus estivessem em comunhão com gentios. Eles podiam fazer negócios, eles podiam ter comércio, mas sentar à mesa, visitar um gentio era terminantemente proibido. Então, se Deus não age sobrenaturalmente, Pedro ia fazer o que ele estava habituado a fazer, era negar. Não é assim conosco, irmãos. Não é assim com os nossos pecados. Não é assim com as nossas falhas. Se o Espírito de Deus não age em nós, iluminando o nosso entendimento, nós não abandonamos as nossas práticas cotidianas. O Espírito de Deus tem que agir sobrenaturalmente em nós a partir da iluminação do Evangelho. Bendito e louvado o nome do Senhor. Então, Pedro vai. Quando Pedro está pregando na casa de Cornélio, quando Pedro chega lá, Cornélio reuniu a família e os amigos íntimos. Então tinha bastante gente naquela casa. Quando Pedro está pregando o Evangelho, falando sobre Jesus crucificado, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem sobre eles. Eles são todos batizados com o Espírito Santo e começam a falar em línguas. E aí Pedro é quem diz. Os judeus que estavam acompanhando Pedro ficam admirados, dizem assim, olha, mas até sobre os gentios Deus está derramando. Olha o pensamento que eles tinham, irmãos. Até sobre os gentios Deus está derramando o Espírito.
E aí Pedro imediatamente diz: podemos nós negar a água do batismo a esses a quem o Senhor deu o Espírito? E eles são todos batizados. Então notem, irmãos, que isso acontece Atos 10, Atos 11. No final de Atos 11 chega Paulo, Tito e Barnabé e fazem um relato de como Deus tem agido entre os gentios. Olha, irmãos, o coração de Pedro estava já inflamado pelo poder do Espírito Santo que salvava as vidas. Então Pedro não tem dificuldade em tomar uma posição favorável a Paulo. Depois, mais adiante, vocês vão ver que os irmãos vão tratar aqui que Pedro dá uma vacilada, assim, ele faz um pouquinho de hipócrita, mas isso era um vacilo, né? Uma fraqueza, porque a pressão dos judaizantes era grande. Mas então, Deus, o Deus que age sobrenaturalmente, dizendo para Paulo: olha, sobe Jerusalém, é o mesmo que prepara o coração de Pedro, que era o líder da igreja. Não podemos esquecer que ainda que Tiago fosse o líder da igreja de Jerusalém, todos eles tinham em altíssima estima Pedro, porque Pedro ouviu do Senhor: apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro está lá pronto para receber o relato, porque Deus faz as coisas de maneira adequada e certa. Então Deus age de maneira sobrenatural em sua igreja e para o bem da sua igreja. Nós não podemos achar, irmãos, que Deus não age mais de maneira sobrenatural, porque Ele age. Os dons ainda estão aí. Nós somos a igreja do Senhor. Nós fazemos parte daquela igreja. Nós somos aquela igreja. Os cristãos primitivos, eles não eram melhores que nós, e nós não somos melhores que eles. Nós somos a igreja do Senhor. E o Espírito Santo de Deus ainda habita em nós, até aquele dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre. Bendito e louvado o nome do Senhor. Então, tendo isso em mente, nós vamos fazer aqui 3 ressalvas a respeito da manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na igreja. A obra sobrenatural do Espírito Santo está em plena consonância com o Evangelho e deve sempre estar subordinada à Escritura. Então, essas ideias que muitas vezes as pessoas têm um certo profetismo, uma certa loucura dentro dos cultos, ou fora dos cultos, ou na vida, que não está subordinado ao Evangelho. Olha, irmãos, não é sobrenatural de Deus. Eu ia dizer uma coisa, mas não vou dizer que vai ficar meio pesado. Não é o sobrenatural de Deus. É meninice, é carnalidade, é qualquer coisa. Não é o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus está sempre submetido ao Evangelho, à palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus determina, as coisas sobrenaturais de Deus acontecem consonantes a isso. É claro que nem todas as manifestações sobrenaturais que nós vemos na igreja, elas estão descritas no Novo Testamento, porque essa não era a preocupação do Espírito Santo ao formatar o cânone. Mas nós compreendemos perfeitamente aquilo que não é manifestação de Deus. Se não compreendemos, devemos compreender à luz das Escrituras. A segunda essa obra, a obra sobrenatural de Deus, sempre enaltece a glória de Deus e promove a proclamação da palavra de Deus. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis uma grande denominação. Não, irmãos. Sereis uma grande instituição, e recebereis o poder, e recebereis o poder do Espírito Santo, descerá sobre vós o poder do Espírito Santo, e será uma grande convenção. Não. E sereis minhas testemunhas. Poder do Espírito Santo de Deus é para o serviço da igreja. Não é nem para a santificação, irmãos. Porque santificação é a habitação do Espírito de Deus em nós. Porque se nós dissermos que revestimento de poder é que santifica, nós vamos estar dizendo que os irmãos que não são batizados no Espírito Santo não podem alcançar a santificação pelo Espírito Santo. É torto esse pensamento. Não, o Espírito Santo habita em nós, independentemente da manifestação dos dons em nós. Nós somos templos do Espírito Santo. Mas Deus quer distribuir os seus dons para a sua igreja. Amém? E as obras sobrenaturais, verdadeiras, como eu já disse anteriormente, são produzidas por Deus.
Deus não precisa de ajuda para fazer obra sobrenatural. Deus não precisa de ajuda para batizar com o Espírito Santo. Banana, 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 abacate, 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 abacate. Deus não precisa disso. Como uma vez tinha um cidadão no centro que ensinava as pessoas a falar em um estranho assim. Fala banana, 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 banana. Até a pessoa se atrapalhar e começar a falar uma coisa esquisita. E aí ele dizia que ela estava batizada com o Espírito Santo. Deus não precisa dessas coisas. Ah? Deus não precisa dessas coisas. Deus não precisa de atalhos, de objetos ungidos, de pontos de contato com a eternidade. Não. Nosso ponto de contato com a eternidade é o Evangelho de Jesus e o Espírito Santo que habita em nós. Aleluia. Amém, irmãos? Bendito e louvado o nome do Senhor. Então, Deus age de maneira sobrenatural em sua igreja e para o bem da sua igreja. Ponto 2. A defesa do Evangelho deve ser feita de maneira muito firme e algumas vezes intransigente. Versos 3 a 5. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. A palavra que entremeteram, ela traz a ideia mesmo de espiões. Eles vieram se infiltrando primeiro para ver como é que os gentios agiam e depois foram fazer fofoquinhas em Jerusalém e depois passaram a visitar os irmãos de casa em casa para dizer que Paulo não era apóstolo. A gente conhece gente assim, não conhece? Crente assim, que fica ali na espreita, aí começa a criticar. Esse pastor aí, nada, cada história desse pastor, olha. A gente precisa se converter de verdade. Então, a defesa do Evangelho. Tito foi levado por Paulo para Jerusalém, não como uma afronta, por ser ele grego, mas como um testemunho, por ser ele grego. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, esse grego, esse gentil, recebeu o Evangelho de Jesus, compreendeu a verdade da mensagem da cruz, percebeu que é um pecador e só encontrará salvação por meio de Jesus, não pelas suas obras. Porque os gentios, irmãos, quando nós falamos sempre em salvação pelas obras, nós pensamos sempre nos judeus. Só os judeus acreditavam assim. Não é verdade. Todas as religiões fora da religião cristã acreditam que o homem deve fazer alguma coisa para agradar a sua divindade. Aqueles que acreditam em Deus, aqueles que acreditam em outras coisas. Se não fosse assim, irmãos, as pessoas não iam meia-noite para as encruzilhadas matar galinha. As pessoas acham que precisam fazer alguma coisa. As pessoas acham que precisam manter a sua conta espiritual positiva. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Ai, meu Deus, irmão, está com a conta espiritual negativa. Se fosse... eu estou com a do banco mesmo, a do banco está negativa. Nós não temos saldo positivo ou negativo. Porque se Deus fosse... Se nós tivéssemos uma conta espiritual e Deus fosse lançar lá a nossa dívida, olha, é impagável. É impagável a nossa dívida. Só que ela já foi paga. Ela foi paga por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então, é essa mensagem que o apóstolo Paulo quer ressaltar em Jerusalém. Que os gentios também, o Evangelho está salvando. E Barnabé, que era judeu, também acompanha essa viagem. É interessante que Barnabé, ele foi enviado a Antioquia para ver como é que estava o Evangelho entre os gentios. Porque houve uma dispersão. Aí a Bíblia diz que muitos dos cristãos dispersos, dispersão é que eles saíram de Jerusalém por causa da perseguição, eles foram espalhados pelas regiões circunvizinhas de Jerusalém. E aí muitos não ficaram com medo da perseguição e não anunciaram. Mas alguns cristãos anunciaram aos gentios. E se formou uma igreja em Antioquia. E a igreja de Jerusalém ficou sabendo e enviou Barnabé. Eu acho que eu estou atropelando, acho que isso está mais adiante no esboço, mas eu vou falar agora mesmo, que eu lembrei. Então, aí a igreja de Jerusalém manda Barnabé. Barnabé vai, vê que Deus está fazendo uma obra, sobe a Tarso, que era a cidade de Paulo, e traz Paulo para Antioquia, e eles ficam ali muito tempo, e depois
desse eles ficam juntos. Muito tempo. Até o seu desentendimento mais adiante em Atos dos Apóstolos. Então, veja, irmãos, que simbolismo glorioso que o apóstolo Paulo está fazendo por orientação de Deus. Ele leva um judeu, ele leva um grego com ele, para demonstrar que o Evangelho, que o poder de Deus, que a mensagem da cruz, que Jesus é o Salvador de todos os homens, judeus, gentios, homens, mulheres, livres, escravos, ricos e pobres. De todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, Deus suscitará a sua igreja. Bendito e louvado é o nome do Senhor. É um simbolismo muito lindo. Houve aí quem quisesse que Tito fosse circuncidado. Nós não devemos imaginar, irmãos, que a igreja de Jerusalém detestasse os gentios. Ou que os crentes em Jerusalém não queriam que os gentios fossem salvos. Não era a igreja, não era Pedro, não era João, não era Tiago. Eram os judaizantes, eram alguns falsos irmãos, como Paulo os identifica. Era gente que tinha abraçado a fé cristã racionalmente. Nós estamos cheios dessas pessoas na igreja. Pessoas que são convencidas pelo Evangelho. Porque a mensagem do Evangelho, irmãos, ela é uma mensagem de poder. Ela é uma mensagem de vida. Mas ela é uma mensagem coerente com a realidade humana. Quando as pessoas param para pensar racionalmente a respeito da realidade do pecado, elas até dão certa razão e elas acabam convencidas. E eram esses judeus judaizantes, era essa gente convencida que não queria abrir mão das suas tradições. Então, nós vemos aqui que Paulo teve que fazer uma defesa firme do Evangelho. E assim como Paulo, nós temos que fazer uma defesa firme do Evangelho. Tito não é constrangido a circuncidar-se. Isso reflete o pensamento da igreja de Jerusalém. Eles não pediram para ele se circuncidar. Quem queria isso eram os judaizantes. Quem queria isso eram os falsos irmãos. Muitas vezes existem certas cargas que são impostas à igreja de tradições humanas que às vezes não são nem impostas pela liderança, irmãos. É uma meia dúzia de gente aí de cabeça oca, vazia do Evangelho, cheia de outra coisa, que quer... Nós temos que voltar aos velhos tempos. Isso eu estou falando de uma coisa superficial. Pior quando nós vamos para coisas mais profundas. Quando as pessoas acham realmente que tem que pagar o preço. Não, se não pagar o preço não vai ser salvo. Nós não podemos pagar esse preço. Nós não temos condições de pagar esse preço. Nós não somos santos por nossa própria força. Nós não somos salvos pela nossa própria capacidade. A Bíblia diz que as nossas melhores obras são como trapo de imundícia. Sabe o que era o trapo de imundícia? O trapo de imundícia era o pano com o qual os leprosos se limpavam. Todo aquele pus e sangue que saía, quando eles trocavam roupa, quando eles raspavam a pele, aquilo eram os trapos de imundícia. Deus diz que as nossas melhores obras que são feitas no nosso braço e na nossa força são trapos de imundícia. Então ninguém tem nada do que gabar-se diante de Deus. O problema, como eu disse anteriormente, eram os judaizantes. E nós sabemos que existem essas pessoas em nosso meio. E a essas pessoas nós devemos resistir. O apóstolo Paulo não permitiu que Tito fosse circuncidado. Não permitiu que colocassem uma marca externa em Tito, de uma aliança que havia sido feita na cruz com o sangue do Senhor. Nós temos que resistir, irmãos. Muitas vezes nós temos que resistir à convicção do Evangelho, quando querem nos empurrar outras coisas que não são o Evangelho. Quando querem nos empurrar modismos religiosos, quando querem nos empurrar tradições religiosas, nós não devemos aceitar. O apóstolo Paulo vai mais, ele diz que Tito não foi constrangido a circuncidar-se e nem por uma hora nos submetemos. Alguém podia, quem sabe, alguém chegou para Paulo e disse assim, faz o seguinte, esses caras aí pararam de falar, circuncida o rapaz aí, ele é novo, ele aguenta, vai doer um pouco, mas ele aguenta. Circuncida ele aí, e aí eles param de falar, e aí depois tu volta para os gentios. Não.
O apóstolo Paulo diz: nem por uma hora. A verdade do Evangelho é inegociável. Só que a verdade do Evangelho ser inegociável nem sempre vai trazer os resultados que trouxe para Paulo. Muitas vezes vai nos trazer perseguição, escárnio, preconceito e morte. Porque foi o que Jesus disse. Jesus disse que por causa do seu nome eles nos odiariam. Mas a verdade do Evangelho é inegociável. O que é verdade é verdade. Circuncidar Tito seria ceder espaço para o retorno da escravidão da lei, é o que ele diz. Estar debaixo de qualquer normativo religioso que não possui amparo na Escritura é sim estar sob escravidão. É óbvio que quando nos juntamos em uma igreja local, nós concordamos com as suas tradições e arranjos da organização. Nós, quando estamos aqui, nós somos assembleianos, nós, por exemplo, obreiros, nós concordamos com a hierarquia que foi posta para nós, obreiros. Basicamente com um rito, né? Existe um rito assembleiano básico, nós concordamos. Louvor, pregação, nós concordamos basicamente com essas coisas. Mas devemos estar atentos para que não sejam essas tradições, esses costumes, esses hábitos, essas organizações, não sejam imposições a pretexto de salvar a nós mesmos, ou de chegarmos a Deus. Não são as formas que nos levam a Deus, é o conteúdo do Evangelho. Aqueles que leram a história missionária sabem que Hudson Taylor, que foi pregar aos chineses, se eu não estou enganado, ele só encontrou algum resultado quando ele passou a viver aculturado, quando ele passou a viver na cultura deles. E até onde a cultura deles permitia, ele ia sem ferir o Evangelho, ele foi. Trocou os trajes, respeitou as formas, as formalidades deles, para alcançar alguns para Cristo. Muitas vezes alguns dos nossos missionários se frustram no exterior porque eles não querem levar o Evangelho de Jesus, eles querem levar a nossa cultura, eles querem levar a nossa igreja, eles querem levar a nossa denominação, não só a nossa, como outras denominações, e não conseguem levar o conteúdo do Evangelho. Eles acabam fazendo missão com uma forma de religiosidade cristã. Não, o Evangelho é inegociável. Ele deve se manter puro. Isso não significa que ele não se adapte na sua forma, mas a pureza, a essência da mensagem deve permanecer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e são carentes da obra redentora de Jesus. Bendito e louvado o nome do Senhor. No outro extremo há a libertinagem. Não podemos viver sem nenhum critério moral, desconsiderando a santidade de Deus, do Deus ao qual servimos. Isso, viver em libertinagem, irmãos, também é escravidão. Mas como a carta trata minuciosamente desse pormenor mais adiante, eu vou deixar essa tarefa abençoada com os pastores de vocês. A defesa do Evangelho deve ser feita de maneira muito firme e algumas vezes intransigente. Foi o que eu disse anteriormente. Tito não foi constrangido a circuncidar-se, nem por uma hora o apóstolo Paulo cedeu, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre os Gálatas. É isso que ele está dizendo. Ele está dizendo: olha, Gálatas, se eu tivesse cedido lá, a verdade do Evangelho não estaria hoje entre vocês, e vocês seriam uma seita judaica. Nós, como igreja, devemos resistir com a coluna e a firmeza da verdade. É dever nosso resistir assim. Nos opormos a todo moralismo carnal, a toda libertinagem imoral, a toda deturpação do Evangelho é dever da noiva do Senhor. A começar pelas que lideram, e depois com a igreja, e conjuntamente. Quando eu digo a começar, é porque é daqui que sai a palavra para a igreja. Mas não é um começar subordinado. Nós somos todos uma igreja. É dever de todos. É a obrigação dos crentes avaliar cada mensagem pregada nesse culto, cada ensino proferido, abalizando sempre pelo Evangelho.
Agora a pergunta é, se você não lê a sua Bíblia, se você não estuda as Escrituras, se você não ouve o ensino, como você vai se defender da falsa mensagem? Então nós temos aqui essa... Eu nunca me esqueço, um irmão me disse uma vez, ele dizendo assim, para saber o que é falso, basta conhecer o que é verdadeiro. Não precisa saber o que é falso, basta conhecer o verdadeiro. E aí eu fui fazendo um curso de documentoscopia para saber identificar uma nota falsa. E sabe o que eles nos ensinam? Eles nos ensinam com a nota verdadeira. Eles não nos ensinam a identificar o falso, eles nos ensinam a conhecer o verdadeiro no curso. E isso é com o Evangelho, é a mesma coisa. Se você conhece o Evangelho, quando alguém fala um falso Evangelho, grita uma luz. Falso, 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 falso. Heresia, 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 mentira, 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 engano, engano, engano. Infelizmente é esse. Na maior parte das vezes, o falso Evangelho é o que está na televisão. Mas graças a Deus, porque o verdadeiro Evangelho é o que está na comunidade local. Bendito, louvado o nome do Senhor. Ponto 3, eu estou tentando correr, irmãos, eu me passei. Paulo apóstolo aos gentios, versos 6 e 9. E quando aqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não interessa, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. O apóstolo Paulo torna a fazer uma defesa do seu apostolado. Não porque quisesse glória humana. Paulo, como nós já vimos, Paulo não estava muito importado se iam reconhecer ele apóstolo ou não. Se ele quisesse isso, se ele quisesse glória humana, ele não tinha esperado 3 anos para ir a Jerusalém depois de convertido. E não tinha esperado mais 14 anos para voltar a Jerusalém. Não. Ele foi obedecer uma revelação, como nós vimos no início. Mas o apóstolo Paulo ele faz uma defesa do seu apostolado porque era necessário. Pois aí estava o maior argumento dos judaizantes, que ele era um falso apóstolo. E que, portanto, a sua mensagem era uma mensagem falsa. Porque ele não fazia parte do grupo dos 12. Mas nós sabemos que Deus, como faz todas as coisas, já tinha demonstrado em Pedro a sua intenção de salvar os gentios. Os judaizantes negavam a autoridade de Paulo e mentiam sobre a sua pregação. Então Paulo passa a defender-se dos seguintes termos. Ele diz que ele não despreza os 12. De forma nenhuma ele desprezava os 12. Vamos ali voltar ao versículo 6, irmãos. E nós vamos fazer uma leitura daquele versículo sem o parênteses. Que aquele parênteses parece meio ofensivo, não é? Sem o parênteses, o texto fica assim. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Então, quando Paulo coloca o parênteses, ele não está desfazendo da autoridade daqueles homens. Paulo sabia que eles representavam alguma coisa. Tanto é que no versículo 8, Paulo vai dizer que eles eram reputados por colunas. Ora, irmãos, Paulo não ia fazer uma negação da autoridade dos 12 homens, no caso dos 11, porque um se enforcou, dos homens que foram escolhidos pelo próprio Jesus. Pela bondade de Jesus, vamos deixar bem claro, eles não tinham nenhuma qualidade que atraísse ao Senhor, a não ser o amor do Senhor. Aqueles homens, como apóstolos, andaram com Ele. Andaram com Jesus. Agora, se nós lermos ali só o parênteses, vai estar assim: quais tenham sido outrora, não se lhe dá. Deus não aceita a aparência do homem.
Essa é uma referência bem comum no Antigo Testamento, que Deus não vê como o homem vê, mas Deus enxerga o coração. Deus conhece a nossa essência. Deus sabe quem nós somos. Por isso, o tempo da graça ele é de muito maior responsabilidade do que o tempo da lei. Porque ele não está baseado em coisas exteriores. A lei estava baseada em coisas exteriores porque era apenas a sombra. O Evangelho é a essência. Então, quando nós lemos dessa forma, nós percebemos que Paulo sabia que eles eram apóstolos. Paulo sabia da sua importância, tanto sabia que a Bíblia diz no início, como nós lemos, que ele procurou primeiro os de maior reputação. Paulo não está se tratando deles. Agora o que Paulo está dizendo é o seguinte: o fato de eles serem proeminentes, o fato de eles serem colunas da igreja, não interfere em nada no conteúdo do Evangelho. Eles não têm poder sobre o Evangelho. Porque a aparência humana não é nada. Deus não olha os nossos cargos, Deus não olha a nossa posição social, Deus não olha o nosso dinheiro, Deus não olha a nossa aparência. Oh, mas eu tenho 30 anos de crente. Que bom. Melhor 30 de crente do que 30 no mundo. Eu sou presbítero. Quem diz no interior presbítero? Que bom, irmãos. É grande coisa ser um presbítero da igreja. Aquele que almeja o episcopado almeja uma excelente coisa, disse o apóstolo Paulo. Mas isso não faz de nós melhor do que ninguém. Isso só nos faz servos da igreja. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo não está preocupado com a aparência humana. Mas ele também não desconsidera aqueles homens. E assim a igreja também não deve desconsiderar aqueles que presidem sobre ela, irmãos. Porque os pregadores, os pastores, os presbíteros, aqueles que cuidam da igreja são constituídos por Deus para cuidar das nossas almas. Não existe mais de um evangelho. Os termos usados nos versos 7 e 8, evangelho e apostolado, da incircuncisão e da circuncisão, não fazem referência ao teor, ao conteúdo do evangelho, mas fazem referência ao alvo do evangelho. Havia o alvo que eram os gentios e havia o alvo que eram os judeus. Não era o conteúdo. Tanto é que o apóstolo Paulo ele começa ali dizendo assim, nos versos anteriores, lá no 2, subir e lhes expôs o evangelho que prego. O conteúdo é o mesmo. Era isso que o apóstolo Paulo queria que em Jerusalém se percebesse. Olha, eu prego o mesmo evangelho e o resultado é o mesmo. Os gentios estão sendo salvos como os judeus estão sendo salvos. Bendito e louvado o nome do Senhor. Nós precisamos manter o conteúdo do Evangelho. Paulo tinha plena convicção do seu chamado e ministério. Jesus mesmo fala a respeito de Paulo em Atos 9, quando Jesus diz: olha, Ananias, tu vai lá, a rua chamada direita, tem o Paulo lá. Tu vai orar por ele porque ele está certo. E aí Ananias diz: não, Senhor, esse é aquele que perseguia a igreja. E aí Jesus diz: este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios. Então, irmãos, essas coisas elas já estão, esses assuntos eles já estão pairando no meio da igreja. E a Bíblia diz que Paulo pregava e muitos tinham medo de Paulo. E outros não. Outros, a primeira viagem de Paulo com os apóstolos diz que ele entrava e saía com eles pregando. Mas ainda alguns crentes tinham medo. Paulo sabia que seu trabalho era anunciar a obra de Jesus. E ele fazia o possível para alcançar a todos. 1 Coríntios 9, 19 a 23 diz assim: porque, sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo. Veja, o conteúdo do Evangelho não é alterado nunca. Para ganhar os que estão sem lei, ou seja, os gentios, fiz-me fraco para com os fracos, para ganhar os fracos, fiz-me tudo para com todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. E eu faço isto por causa do Evangelho,
para ser também participante dele. Então, com os incultos, Paulo falava simplesmente. Para os cultos, para os reis, para os nobres, Paulo usava toda a sua eloquência, da qual ele era dominava os filósofos, dominava os conceitos judaicos. Paulo se fazia de tudo para com todos, mas a essência do Evangelho permanece. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo: Evangelho para a circuncisão e Evangelho para a incircuncisão. Triste é quando a igreja não sabe o seu lugar nesse mundo, não sabe qual é a sua mensagem e não sabe qual é a sua missão. Muitas vezes nós cristãos achamos que a nossa fé é culto após culto, após culto, após culto. Não, a nossa fé é brilhar, é ser luz do mundo e sal da terra. É ser colocado no lugar mais alto, para que a nossa luz ilumine todo o cômodo, como diz Jesus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. Paulo se mantinha firme em meio às perseguições, contradições e dificuldades, pois ele sabia a quem servia e quem o havia vocacionado. Paulo tinha plena convicção de que era um apóstolo de Jesus. Ainda 1 Coríntios 9, 1 a 13, ele diz: não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Interessante, irmãos, é pensar que o apóstolo Paulo ele só tem que defender o seu apostolado para igrejas problemáticas. Gálatas, os judaizantes, e Coríntios, os libertinos, né? Aquele povo bagunceiro. Aí para esses o apóstolo Paulo tem que defender o seu apostolado, porque as outras igrejas ele tratava outros problemas, outras situações. Mas não, quando a carnalidade, tanto para o ultratradicionalismo quanto para a libertinagem, domina uma igreja, aí passa a se duvidar de tudo. Passa a se duvidar até mesmo de congregar. Agora é moda ser desengregado. As pessoas, não, porque as instituições, nós não temos tempo para isso, eu já me passei, já vou terminar, irmãos, desculpe. 4. Quando o Evangelho é proclamado com verdade, a culpa é do pastor de vocês, me deu um texto bem difícil. Quando o Evangelho é proclamado com verdade, a igreja permanece unida, revelando o amor de Deus. Versos 9 e 10. E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Só o 9. Essa expressão, estender a destra, os judeus davam muita importância para esse simbolismo de apertar as mãos. Era um selo, era um acordo firmado e válido de que eles eram unidos no Evangelho de Jesus. Bendito e louvado é o nome do Senhor. A igreja deve lembrar sempre dos necessitados, verso 10, para nós encerrarmos, irmãos. Apesar de não ser esse o foco desse texto, recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também, o que também me esforcei por fazer. Apesar de não ser esse o foco, o apóstolo Paulo aqui não está dizendo para os Gálatas lembrarem dos pobres diretamente. Ele está dizendo o que foi dito a ele. E ele está dizendo que ele se esforçou em fazer. Mas a pequena reflexão que eu quero fazer hoje, essa noite, sobre isso, é que, será que nós estamos tendo hoje esse cuidado? Porque notem, irmãos, que o primeiro ato de organização da igreja em Atos dos Apóstolos foi constituir diáconos para atender as viúvas. E era uma coisa tão importante que, veja só, nós concordamos que esse encontro que o apóstolo Paulo relata aqui foi anterior ao concílio. Então, anteriormente ao concílio, disseram a Paulo: olha, o evangelho que tu prega é o evangelho, só não te esqueça dos pobres. Depois, quando veio Atos 15, eles disseram a mesma coisa: olha, que os gentios não precisam ser circuncidados e que as igrejas devem cuidar dos pobres.
Então, irmãos, nós devemos ter um cuidado com os irmãos que estão em necessidade, como diz Tiago, primeiro com os domésticos da fé e depois com os de fora. Eu estava refletindo esses dias, até comentei com o irmão, que as nossas igrejas não se preocupam mais em construir orfanatos, nem asilos, nem casas de sopa. Parece que não há mais essa preocupação. Os templos são construídos de maneira suntuosa. Se gastam barbaridades para servir uma igreja. Mas não se constrói uma creche, não se ajuda com uma creche numa vila. Eu conheci uma igreja que os irmãos eram todos trabalhadores, todos assalariados. Eles não tinham necessidade. E a oferta do quilo foi se esvaziando, porque como não tinha necessidades na congregação, as pessoas deixaram de dar. Então eles decidiram, aquela igreja, fazer a oferta do leite, porque naquela comunidade tinha uma creche comunitária. Então os cristãos traziam leite e a igreja dava para aquela creche que não tinha nada a ver com aquela igreja, que era de outra denominação. Eles davam todo mês caixas de leite para aquela creche. São coisas que os cristãos podem e devem fazer. E nós já vamos encerrar, vocês podem até ficar de pé.